Deus é bom demais. Muitas vezes a gente não consegue enxergar as coisas que Deus faz pra gente, devido às ocupações que nós temos, a correria do dia a dia. Mas o que eu vejo é que Deus, Ele cuida de nós em todos os momentos, seja no emprego, uma porta de emprego tão esperada, seja num livramento, seja pelo fato, irmão, de você estar aqui hoje. Deus, Ele cuida de nós em todos os detalhes da nossa vida. E pode ter certeza, a palavra de Deus fala assim, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Talvez você está chorando hoje, mas amanhã você vai estar dando risada. Amém? Glória a Deus por isso. Irmãos, eu queria que você abrisse a sua Bíblia ali em 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 ao 3. Diz assim a palavra do Senhor: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, através de muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem aos outros. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Cristo. Até aí. Eu queria trabalhar com você nessa noite, meus queridos, sobre esse tema, que é a razão da nossa esperança. Amém? Tema da nossa escola bíblica dominical, que nós estamos estudando já há algum tempo. O que motiva a sua vida a seguir em frente? Qual é a razão que você tem na sua vida de levantar todo dia da sua cama e seguir em frente? O que motiva você a ir trabalhar todos os dias? Muitas vezes nós queremos o bem, muitas vezes não, né? Poxa, todas as vezes nós queremos o bem da nossa família, nós queremos o bem-estar dos nossos filhos, nós queremos o bem-estar do nosso companheiro, nós queremos o bem-estar nosso, e isso nos motiva a seguir em frente, independente dos problemas que vão surgir na nossa vida. Durante essa semana eu estava conversando com uma pessoa, e a pessoa me questionou sobre o porquê que pessoas boas sofrem. Por que isso acontece com pessoas boas, pessoas de Deus? E eu parei e comecei a refletir sobre aquilo, e eu falei assim para ela: o sofrimento, eu não sei se você sabe, mas o sofrimento faz parte da vida. O sofrimento faz parte da nossa vida. Você pode até estar meio espantado aí no que eu estou falando, mas irmãos, o sofrimento faz parte da vida humana. Por exemplo, para as mulheres aí que tiveram filhos, doeu ou não? Na hora que foi nascer? As contrações? Sangue de Jesus tem poder, irmão. Lógico que doeu. A mulher está sofrendo lá. Paula? Dói. Causa um sofrimento. Então, irmãos, o sofrimento, ele faz parte da nossa vida humana. Não é que Deus não está nem aí para você. Não é isso. Pelo contrário, quando você lê a palavra de Deus, você vai ver várias vezes Deus, Jesus Cristo, falando que não seria fácil aqui nessa terra. Em nenhum momento da Bíblia você vai ver a palavra de Deus falando
que você não sofreria. Quando Paulo está falando aqui para Timóteo, ele fala um negócio muito interessante no versículo 3. Sofre. Timóteo não tinha nem acontecido nada ainda, que Paulo estava alertando ele. E Timóteo fala assim para ele: sofre. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Cristo. Quando eu perguntei assim para você o que te motiva, qual é a razão de você levantar todos os dias, eu tenho certeza que são coisas boas que existem dentro de você, que faz com que você levante a sua cabeça, independente dos problemas, e siga em frente. Eu tenho certeza que são coisas que você colocou dentro de você, princípios bíblicos da palavra de Deus, que motivam você a levantar todos os dias, trabalhar todos os dias, aguentar o patrão abençoado todos os dias. O meu patrão não está aqui hoje, né? Aleluia! É bênção de Deus. A você seguir em frente. Quem tem sonhos aqui? Quem tem pesadelo? Brincadeira. Quem tem sonhos? Todos nós temos um sonho. E isso é bom para o ser humano. Quando nós sonhamos, o sonho move dentro de nós um negócio chamado esperança. De que aquilo que você almeja, de que aquilo que você tanto busca, vai um dia acontecer. Tivemos aqui o testemunho do Rodrigo. É uma esperança que move a nossa vida, é uma esperança que move o nosso ser, que faz com que a gente siga em frente, independente dos problemas, das adversidades, do sofrimento em si. Quando Paulo está falando aqui para Timóteo, ele fala assim: sofre, pois, comigo. Você já imaginou o quanto esse povo sofreu para que hoje eu e você tivéssemos a Bíblia? Você já parou para imaginar quantas pessoas morreram para que eu e você tivéssemos hoje a palavra de Deus aí no nosso colo? Será que eles sofreram em vão? Será que foi um sofrimento à toa? Creio eu que não. Porque se fosse um sofrimento à toa, se fosse um sofrimento em vão, não estaríamos aqui hoje. Quando Paulo está falando isso ali para Timóteo, ele está dando algumas orientações para Timóteo, para que ele se fortalecesse naquilo que Paulo estava ensinando a ele, e que Paulo já estava alertando a ele: você vai passar por algumas coisas, mas independente disso, sofre comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. E quando a gente fala de esperança, é um negócio tão maravilhoso, que a esperança faz com que pessoas realizem coisas aos olhos de muitas outras pessoas que não tem como ser realizada. Quem viu há um tempo atrás uma mãe que estava vendo o seu filho afogar e ela não sabia nadar? Sabe o que ela fez? Ela pulou, nadou e salvou o filho. O que será que motivou essa mãe a fazer isso? É o amor pelo filho? Sim. Fez com que isso gerasse nela algo assim sobrenatural e fizesse com que ela aprendesse a nadar em poucos segundos. A esperança, meus irmãos, que está dentro de nós, nos motiva a ir para a frente. E quando nós falamos sobre a razão da nossa esperança, a razão da minha esperança, a razão da sua esperança, é que um dia as trombetas vão soar e todo olho verá Jesus Cristo voltando. A razão da minha esperança, a razão da sua esperança, é que quando Jesus abrir a sua boca, Ele vai falar assim para você: vinde bendito de meu Pai,
entra para o gozo eterno. Ele vai chamar o teu nome. Essa é a razão da esperança de todo cristão. Mas, infelizmente, a razão da esperança de muitos cristãos tem sido coisas tangíveis, coisas que se podem ter. Nós falamos hoje na escola dominical um negócio muito interessante. Hoje as pessoas estão materializando a fé. Estão materializando algo que não tem como ser materializado. A fé. E aí a fé da pessoa, a esperança da pessoa, já não está mais em Deus, o Criador do céu e da terra. Já não está mais em Jesus Cristo, o Messias, que veio, que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. A fé, a esperança da pessoa não está mais no Espírito Santo de Deus, o Consolador. A fé, a esperança da pessoa está em homens, está em coisas, está num copo de água na frente da televisão, está em panos umedecidos com o suor de pessoas. Além de ser uma coisa meio nojenta, né? Se você quiser, irmão, é rapidinho. Estão materializando a fé. Meus queridos, a esperança que existe dentro de nós tem que estar no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é a razão da nossa esperança. Porque um dia, antes de subir aos céus, Ele disse: eu vou, mas vou preparar uma morada, para que um dia eu e você possamos estar com Ele nos céus para toda a eternidade. Essa é a razão da minha esperança e da sua. Mas para que eu e você possamos alcançar essa coisa maravilhosa, essa razão da nossa esperança, por enquanto, por um período, estamos aqui nessa terra. Temos que conviver aqui nessa terra. Eu costumo dizer que nós temos duas cidadanias. Cidadanias do povo brasileiro, né? Somos brasileiros. E a cidadania celestial. Isso não quer dizer, meu irmão, que você não vai ter problema. Pelo contrário. Mas o interessante é que quando nós estivermos aqui nessa terra, algumas coisas nós devemos nos atentar, para que um dia possamos chegar na razão da nossa esperança. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, ali em 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 3, a partir do versículo 8. 1 Pedro capítulo 3, a partir do versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: finalmente sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, cheios de amor fraternal, misericordiosos, humildes. Não pagueis mal por mal, nem injúria por injúria. Pelo contrário, bendizei, porque para isto fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quiser desfrutar a vida e ter dias felizes, refreie a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparta-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga. Pois os olhos do Senhor estão sobre os justos e os teus ouvidos atentos à sua súplica. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Ora, quem é que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? Mas, ainda que venhais padecer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não temais as suas ameaças, não vos perturbeis, antes santificai Cristo como Senhor em vosso coração,
estais sempre preparados para responder com manifestação de temor e a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Pedro, nós estamos aprendendo ali na escola bíblica dominical, ele escreve a sua carta para o povo ali, e dando algumas orientações, porque a igreja estava passando um período muito conturbado, um período de perseguição, um período de terror, um período de medo, a igreja estava passando. E Pedro, ele escreve essas cartas para a igreja, para motivá-los a seguir em frente, para manter a sua fé em Jesus Cristo, para manter ali a fé na verdade, que era a palavra de Deus, para manter eles ali firmes nos caminhos do Senhor. Obrigado, varão. Valoroso. Aqui nesse texto que nós lemos, Pedro, ele está falando algumas coisas muito importantes para nós como igreja hoje. A primeira coisa que nós podemos enxergar aqui é um negócio chamado unidade. Olha o versículo 8. Finalmente, então ele estava ali orientando a igreja, concluiu o seu raciocínio, concluiu a sua mensagem que ele queria passar ali, e aí ele fala assim: finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, cheios de amor fraternal, misericordiosos e humildes. Unidade cristã. Paulo, ele faz uma comparação da igreja como um corpo. É interessante isso, que quando Paulo ele está relatando ali, fazendo essa comparação da igreja como um corpo, ele não menospreza nenhuma parte do membro do corpo. Tanto o dedinho quanto o coração são importantes. Você já parou para pensar se você não tivesse o dedão? Hã? Cadê os entendedores aqui do físico humano? Sem o dedão, você ia ficar meio que, né? Vai para frente, vai para trás, volta para trás. Você ia ficar naquele negócio. Você já parou para pensar na importância do dedão? Você só vai parar para pensar no dedão quando você bate ele, dá aquela lascada bonita, ou arranca o topo do dedão. Quem já arrancou o topo do dedão aí? Irmãos do céu, quando eu era criança, eu estava andando de bicicleta uma vez, e aí o pé ficou assim no pedal, e na hora que eu fui fazer o negócio, sangue de Jesus tem poder, irmão. Só ficou a tampinha assim, ó, do dedão. O meu coração parecia que estava no dedão. Ficava assim ao fundo. Mas, meus irmãos, Paulo ele está comparando a igreja com um corpo, querendo dar a importância da unidade da igreja. Olha para a pessoa que está do teu lado aí. Essa pessoa precisa de você. Essa pessoa conta com você. Essa pessoa espera que num dia mau você possa orar por ela. Irmãos, unidade cristã. A razão da nossa esperança vamos alcançar sim, mas enquanto nós estivermos aqui nessa terra, temos que ter unidade cristã. E a unidade cristã é um negócio interessante. A palavra de Deus tem um texto que fala assim: façam todo o esforço. Olha que interessante, façam todo o esforço. Guarda essa palavra, façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para o qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé,
um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Está ali em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 3. Existem dois espíritos? Existe dois Deus? Existe dois Jesus Cristo? Aqui ele está falando que é um. E aqui ele está dizendo, façam todo o esforço. Tem gente que não gosta de fazer esforço, irmão. O irmão passa, nem cumprimenta o irmão. Aí esse irmão eu não fui com a cara dele. Não gostei muito dele. E tem gente que fica bicudo, irmão. Pastor? Não cumprimenta não, pastor, pra você ver. Ai, pastor, não aguento mais essa igreja. Não aguento mais, sabe? Irmãos, façam todo o esforço. Irmãos, para acabar com o negócio não precisa de muito esforço não. Essas coisinhas, essas picuinhas, sabe, esses negocinhos acabam com uma igreja. Sabe essas fofocazinhas? Sabe esses negocinhos? Acaba com uma igreja. E não precisa nem de muito esforço. Aqui pelo contrário, está falando, façam todo o esforço para conservar. Para chegarmos na razão da nossa esperança, temos que viver em comunidade. Temos que nos amar em Cristo Jesus. Temos que fazer todo o esforço para conservar a unidade. Todo o esforço. A palavra de Deus fala assim, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Filipenses, capítulo 2, versículo 2. Você se ligou na questão da unidade? Por que o Pentecoste aconteceu, irmãos? Quando você lê em Atos, diz ali que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, orando no mesmo sentimento. E aí houve o Pentecoste. O mesmo sentimento, o mesmo ânimo. Se tem um negócio que o povo de Deus é craque, é ser desanimado. Ô louco, pastor. Não estou zoando não. Não estou brincando não. Se tem um negócio que o povo de Deus é federal, assim, é no desânimo. Você já parou para pensar que se o povo de Deus fosse tão animado, o nosso país não seria desse jeito? O povo evangélico tem crescido muito. Glória a Deus por isso. Quem sou eu para julgar isso? Mas você já parou para pensar que não está adiantando de nada? Estou louco, pastor. Não, irmãos, eu estou sendo sincero. Estou olhando para a Bíblia, para a palavra de Deus. Você já parou para pensar que 12 pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, tendo o mesmo ânimo, o mesmo espírito, o mesmo sentimento, mudaram a história da humanidade? E nós, quase 65 milhões, não mudamos a história do nosso país. Irmãos, devemos ter o mesmo sentimento, o mesmo ânimo. E para que isso aconteça, irmãos, nós devemos conviver em união. Entendeu? Ô irmão, eu vou na sua casa essa semana comer um bolo. Aleluia. Vou escolher essa semana aqui uma irmã que cozinha muito bem. Não é por causa do bolo, tá? Pelo amor de Deus. Senão aí vira a troca, né? Eu vou lá porque a irmã, cuscuz, bom demais.
Irmãos, unidade. A igreja precisa disso. A igreja, ela carece disso. Devemos ter o mesmo sentimento, o mesmo ânimo, o mesmo vigor, para que um dia nós possamos chegar lá na razão da nossa esperança. É unidade. Outra coisa interessante que a palavra de Deus fala, olha que interessante. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. É interessante que aqui, quando Pedro está incentivando a igreja e falando com a igreja, ali no versículo 9 ele fala um negócio muito interessante. Não pagueis mal por mal, nem injúria por injúria, pelo contrário, bendizei, porque para isso fostes chamados, a fim de receberdes bênçãos por herança. Sabe uma coisa que Pedro está falando ali para a igreja, e que serve muito para nós hoje? É simpatia, é mansidão. E nas palavras bonitas de hoje é um negócio chamado empatia. Mas infelizmente isso é um produto em extinção nas gôndolas do mercado cristão. Esses dias atrás eu fiquei muito triste, que eu até comentei ali eu dei um pouco de risada, mas fiquei triste, né? Eu comentei ali na escola dominical, eu vi um vídeo de 2 pessoas dentro de um ônibus se degladiando. 2 crentes. Um que era de uma igreja mais pentecostal e outro que era de uma igreja mais tradicional. E um brigando com o outro nas suas razões. O ônibus lotado. Aí eu fiquei pensando, meu Deus do céu. Irmão, o diabo não precisa fazer muito esforço não. O povo de Deus mesmo está se destruindo. O diabo hoje está lá de boa, tomando limonada. Gelada não é, né? Com certeza deve ser uma limonada quente. Mas está lá. E o povo de Deus se matando. O povo de Deus não tem mais simpatia, não tem mais empatia pelas pessoas, não tem mais mansidão. Eu comentei com o pastor Ricardo, mostrei um vídeo para ele há um tempo atrás. Um desses grandes líderes aí fez um vídeo porque eu acho que alguma pessoa o ofendeu. Batia no peito assim, ó. Se eu sou homem de Deus, esse homem não vai andar mais. Eu falei, meu Deus do céu, que negócio é esse? O povo de Deus se amaldiçoando, se matando, se degladiando. E irmãos, Facebook é um negócio. Eu já excluí o meu, porque pensa num negócio chato, é o Facebook. É o muro das lamentações do povo de Deus. Simpatia, olha que interessante. Não pagueis mal por mal, nem injúria por injúria. A palavra de Deus fala que nós devemos pagar o mal como, irmãos? Com o bem, não com mais mal. A palavra de Deus tem um texto que fala assim: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Sabe esse texto que nós lemos aqui? Perdoa-nos as nossas dívidas. É a oração do Pai Nosso. Irmãos, todo mundo é falho, todo mundo comete erros. E em nome de Jesus, se eu falei com você aqui algum dia, eu te peço perdão no nome de Jesus. Estou falando sério aqui. Não que eu não estava falando sério antes, eu estou falando sério também agora. Se eu falei com você algum dia, eu te peço perdão no nome de Jesus. Sabe por quê? Porque eu quero perdão de Deus na minha vida. Irmãos, se não nos perdoarmos uns aos outros, não adianta em nada você pedir oração ao Senhor se arrependendo do seu pecado. Sabe por quê? Assim como você perdoa, o Pai vai te perdoar. A oração do Pai Nosso é assim: perdoa as nossas dívidas, assim como eu perdoo a quem tem me ofendido.
Irmãos, para chegarmos na razão da nossa esperança, temos que conviver aqui nessa terra. A palavra de Deus fala assim: consequentemente, a fé vem por ser ouvido. A fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Romanos 10, 17. Sabe que o que move muitas vezes essa convivência, essa unidade cristã, essa coisa maravilhosa, é a nossa fé. É o conhecimento de Deus. É a sabedoria que nós recebemos do Senhor. É o entendimento da palavra. É interessante que Pedro está falando um negócio muito maravilhoso ali para aquela igreja. Para eles ali estarem preparados na palavra de Deus, preparados nas verdades que eles tinham escutado de Jesus Cristo. E aí eu vou te fazer uma pergunta: como você vai estar preparado, talvez para responder? Porque muito provavelmente vão chegar para questionar a sua vida, pela sua fé, que você declara em Cristo Jesus. Como você vai estar preparado se você não lê a Bíblia? Como você vai estar preparado se você não para um minuto das 24 horas do seu dia e lê pelo menos um versículo? Para pensar agora. Não precisa me responder. Quantas vezes você leu a Bíblia hoje? Quantas vezes você leu a Bíblia durante essa semana? Quantas vezes você leu a Bíblia durante esse mês? Vamos estender mais um pouco então. Quantas vezes você leu a Bíblia esse ano? Irmãos, só vamos entender como conviver aqui nessa terra como irmãos, tendo o mesmo sentimento, o mesmo ânimo, entender um pouco mais de Deus, para estarmos preparados para responder talvez questionamentos. Só vamos conseguir isso mediante ao estudo da palavra. E cadê o Edson aqui? Eu fico triste, Edson. Sinceramente, estou sendo aqui, abrindo meu coração. Às vezes, aqui na escola bíblica tem 4, 5 pessoas. Fico triste, cara, é sério mesmo. Creio que você compartilha do mesmo sentimento. Né, pastor? Irmãos, ensinamento da Bíblia, ensinamento da palavra, estudo. Pega o Salmo 119, o famigerado Salmo 119. Só tem 176 versículos. É uma bênção. Sabe qual é o resumo todo do Salmo 119? É o amor à palavra. É o amor aos ensinamentos, aos estatutos de Deus. É o amor, a dedicação, a vocação ali. Sabe aquela coisa, aos ensinamentos de Deus. Aos ensinamentos da palavra. E muitas pessoas pensam assim: eu vou orar ao Senhor pedindo fé. Irmão, você pode orar bastante. Se você não ler a Bíblia, se você não escutar a palavra, não adianta de nada. Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra do Facebook? Não. A palavra do WhatsApp? Não. A palavra do Instagram? Não. É a palavra de Deus. É a palavra do Senhor. Um dia chegaremos na razão da nossa esperança, que é a morada celestial. Mas, meus irmãos, enquanto estivermos aqui nessa terra, temos que ler a palavra, temos que meditar na palavra. Bem-aventurado é o homem, feliz é o homem que medita na lei do Senhor
leitura da Bíblia, eu pude observar algumas coisas interessantes. Os grandes homens de Deus, os grandes homens que realizaram feitos maravilhosos na presença de Deus, foram homens e mulheres cheios do Espírito Santo, mas também cheios de conhecimento de Deus. Meus queridos, não tem como. O crente viver sem ler a Bíblia não existe. Não tem como. Para estarmos preparados. E aí vão te questionar, porque eu creio que... Quem já foi questionado aqui sobre a sua fé? Já foi questionado alguma vez na sua vida pela sua fé? Te questionaram? Ah, mas eu não acredito em Deus, porque isso... Já foi questionado? E como você respondeu a isso? Ah, irmão, eu vou orar. Eu vou orar. Espera aí, deixa eu ligar para o pastor. Ô pastor, me perguntaram isso. Meus queridos, devemos estar preparados. E essa preparação, essa coisa, sabe, importante da palavra de Deus, é uma coisa que depende de você, não é do pastor. Depende de você, não é de Deus. O povo padece por falta de conhecimento, Oséias 4:6. Não padece por falta de oração, não padece por falta de poder, padece por falta de conhecimento. Enquanto estivermos aqui nessa terra, devemos buscar o conhecimento de Deus. A palavra de Deus, ela fala assim: é justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendam, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo na graça de Deus. Filipenses capítulo 1, versículo 7, Paulo falando ali para a igreja, da importância de defender o Evangelho, da importância de defender a sua fé. Irmãos, temos que ser tidos como um povo que ama estudar a Bíblia. Temos que ser tidos como pessoas que amam meditar na lei do Senhor. As pessoas estão olhando para nós. O mundo, quando você sai ali fora, ele não te perdoa. Ele vai te questionar. Ele vai te colocar ali na parede. E você tem que estar preparado. Você tem que estar preparado. É interessante porque Pedro ali, ele começa ali a orientar o povo. E ele fala dessa importância. Olha o versículo 15 que fala: antes santificai Cristo como Senhor em vosso coração, estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Mas também não é responder de qualquer jeito. Teve uma época da minha vida que eu fui assim. E eu era de ficar debatendo. Sabe, Edson? Eu era encrenqueiro, assim, sabe? Irmão, eu perdia tanto tempo com esse negócio de responder. Ah, porque a Bíblia, você vai para o inferno, aquelas coisas. Rapaz do céu, eu mudei muito. Mas não é de qualquer jeito que você responde também. Ele está falando aqui com temor e mansidão. Você já viu aqueles crentes que você olha assim, parece que vai te morder? Você chega perto, só falta rosnar. Irmãos, mansidão. Nós temos que transmitir a alegria que há em nós. Temos que transmitir a alegria que há em Cristo Jesus na nossa vida.
Quando eu vi aquele vídeo dos 2 cristãos se degladiando dentro do ônibus, lotado de pessoas, eu falei, meu Deus, que perca de tempo. Que perca de tempo, quantas vidas ali poderiam ser evangelizadas dentro do ônibus. E ficaram naquela situação horrível, tenebrosa. Mas, irmãos, isso faz parte, nós devemos aprender, buscar, ensinar, estar preparados para responder quando sermos questionados, com mansidão, com temor, com carinho, com amor. A palavra de Deus, ela tem um texto que fala assim, ao contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Ele está falando de algo interno dentro de nós. 1 Pedro 3,4. Meus queridos, é melhor ganhar uma alma para Jesus do que ganhar uma discussão. O que vale mais para você? Ganhar uma alma para Jesus ou ganhar uma discussão? É muito mais valioso, irmãos, ganharmos uma alma para Jesus Cristo. Irmãos, para pensar um segundo. E aqui eu estou abrindo meu coração. Não precisa responder não. Quantas vidas nós batizamos esse ano? Quantas vidas nós batizamos? Isso é triste. A nossa função a gente não está realizando. Que é ir por todo mundo e pregar a todos. Pregar o evangelho para todo mundo. Meus queridos, devemos nos atentar para essas coisas. Com espírito de mansidão, de amor, de alegria. Queremos um dia chegar lá no céu, e quando nós sermos questionados, olha, está aqui a sua coroa, o seu galardão. A gente vai apresentar o que ao Senhor? O que a gente vai apresentar ao Senhor quando o Senhor chegar frente a frente conosco? Eu estava esperando. Eu estava esperando o pastor fazer um evento na igreja. Eu estava esperando o irmão ir comigo fazer um evangelho. Eu estava esperando. Irmão, fica nessa de esperar para você ver. Você vai chegar diante do seu Deus sem nada na mão. E não é porque o pastor, ou o presbítero, ou seja lá o que for. Isso é com você. Isso é comigo, é com você. É com todos nós. A palavra de Deus fala que a razão da nossa esperança é a eternidade. E eu creio que você quer chegar lá no nome de Jesus. Eu espero em Deus sim que você chegue lá para a honra e glória do Senhor. Porque isso é o que nos motiva. Mas enquanto, irmãos, estivermos aqui nessa terra, essas coisas devemos nos atentar. Para essas coisas devemos abrir os nossos olhos. Para essas coisas devemos abrir a nossa mente e parar, irmãos, refletir, pensar no que a gente tem feito. Lembra lá em Apocalipse, quando a palavra de Deus é escrita ali e tem algumas cartas para as igrejas? E a igreja, tem uma igreja tão interessante que o Senhor elogia a igreja, que era uma igreja muito ativa, sabe, fazia, acontecia, mas aí o Senhor fala assim, mas eu tenho porém contra ti uma coisa, que abandonaste o primeiro amor. O que ele fala para a igreja fazer? Pensa, lembra da onde você caiu e retorne à prática das primeiras obras que você fez. Aí é comigo e é com você. A nossa esperança é um dia chegar no céu, sim. Mas o que nós vamos apresentar ao Senhor? Como vai estar as nossas mãos? Vazias ou cheias?
Irmãos, essas coisas a gente tem que se ligar. A razão da nossa esperança é assim. Olha o que a palavra de Deus diz. E este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Escrevi essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que tem a vida eterna. Você tem Jesus Cristo aí? Levanta a sua mão e dá uma glória a Deus. Se você tem o Filho de Deus, irmãos, você tem que abrir a sua boca e falar de Jesus Cristo. Se você tem o Filho de Deus, um dia você vai chegar na presença de Deus, porque você tem a vida eterna. E aí na hora que você chegar lá, você vai falar, Senhor, Se você tem o Filho de Deus, irmão, você tem que compartilhar daquilo que acontece com você. Nós estamos vivendo aqui nessa terra, estamos vivendo em comunidade, como irmãos em Cristo Jesus. Mas o importante é quando nós chegarmos lá. A palavra de Deus fala assim: Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Ali nesse momento, o clima estava tenso. Jesus pegando pesado. Os discípulos, boa parte que estava seguindo Jesus, vazaram na biqueira, sumiram. E aí Jesus olha para os discípulos e fala: vocês não vão também não? Pode ir, vá, some. Vocês não vão não? Aí Pedro fala: olha, Senhor, para onde a gente vai? Somente o Senhor tem as palavras de vida eterna. Às vezes a palavra que chega em nós, irmãos, não é agradável. A palavra que é ministrada ao nosso coração não é agradável, mas é necessário. Talvez não seja de agrado. Talvez não há uma coisa que, nossa, que legal, que palavra maravilhosa. Mas é uma palavra necessária para a nossa vida. É algo que precisa acontecer. A palavra de Deus, ela fala assim: pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, aleluia. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Aleluia. O sinal vai ser dado, irmão. A trombeta vai soar. Aleluia. E nós vamos o encontrar, irmãos, face a face. Essa é a razão da nossa esperança. Essa é a razão que move a nossa vida. É isso que move o nosso ser, irmãos. A estar firmes na palavra do Senhor, a estar firmes nos caminhos de Deus, independente dos problemas que você está enfrentando, independente do que está acontecendo na sua família, independente do que está acontecendo no seu emocional. Essa é a razão que move a nossa vida, que um dia, aleluia, vamos estar subindo aos céus. É isso que move a minha vida e a sua. É isso que tem que mover o nosso ser. Mas que até esse grande dia chegar, nós temos que viver aqui nessa terra. E não é fácil viver aqui. Nós devemos nos atentar para essas coisas, irmãos. Eu creio que um dia nós nos veremos no céu. Amém? Pelo jeito é pouca pessoa que vai se ver lá no céu. Ou não quer me ver, né, irmão? Aí eu não sei, aí já tem negócio. Um dia eu creio que nos veremos no céu, amém? Ah, bom. Então você quer me ver também, amém. Irmãos, às vezes eu fico pensando
como será esse encontro. Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Às vezes eu tento com a minha mente humana pequena imaginar o encontro. Irmãos, eu choro, não tem como. Você já imaginou você encontrar a razão da sua esperança para toda a eternidade? Faça todo esforço, irmão. Vale a pena servir ao Senhor. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós devemos conviver como família, unidade, conhecer a palavra, ajudar um ao outro. Você tem uma família sim, mas você tem uma segunda família que é essa que está aí do teu lado.